Saudações! Vamos à resolução da segunda avaliação da disciplina de Circuitos Elétricos 1. Essa avaliação é constituída por 10 questões dissertativas que devem ser resolvidas. Então, aqui nessa primeira questão, pede-se converta o circuito abaixo para o domínio da frequência. Ou seja, se esse circuito fosse resolvido no domínio do tempo, seria necessário resolver equações diferenciais no domínio do tempo. Por quê? Porque aqui temos um indutor e aqui um capacitor. Então, esses elementos são descritos através de equações diferenciais. Então, aqui temos a fonte tem amplitude de 50 volts, uma fonte de tensão, e aqui temos a velocidade angular de 10 rádios por segundo, vezes t, né? Fica ômega vezes t, e aqui a fase inicial, ou o ângulo inicial da fonte de tensão. Então, para a resolução temos que, no caso, colocar no domínio da frequência. Então, para o indutor, ele pode ser calculado, né, no domínio da frequência, e ele vai virar uma reatância indutiva. O valor dessa reatância indutiva é ômega vezes L. Como ômega é igual a 2π vezes F, então basta multiplicar 2π vezes F vezes L. Entretanto, como o ômega aqui já foi dado, que vale 10, então não é necessário saber a frequência em Hz. Basta já usar a velocidade angular. Então fica 10 vezes 0,5, que é igual a 5 ohms. É a reatância indutiva. Aqui não vamos colocar o J, né, aqui na resolução, somente no final aqui, quando escrevemos o circuito, né, na forma complexa. Aqui é só o módulo, né, da reatância indutiva. Agora o módulo aqui da reatância capacitiva é igual a 1 sobre ômega C. O procedimento é o mesmo, então ômega é igual a 2πf, vezes C aqui no caso, então fica 10 vezes 1 sobre 20. Então o valor do módulo da reatância capacitiva é igual a 2 ohms. Agora colocando aqui no circuito, já inserimos o valor, uma constante complexa, né, que é menos J, que é referente, né, à reatância capacitiva do capacitor. E a fonte, colocamos aqui a amplitude em RMS, como o valor RMS de uma função senoidal ou cossenoidal, basta, né, com senoidal pura, né, e seno puro, basta dividir por raiz de 2. Então fica 50 dividido por raiz de 2 e o ângulo, basta colocar aqui o ângulo de 30 graus, que é o valor da fonte de tensão na forma fasorial. É o fasor da fonte de tensão. Então esse aqui é o circuito final, né, que está no domínio da frequência, está pronto para ser resolvido, caso fosse necessário. Questão 2. Calcule a impedância vista pela fonte para o circuito abaixo. Então, vista pela fonte, ou se fosse medida, né, essa impedância através de um medidor, né, de impedância, de um aparelho de medição de impedância. Então, aqui temos já o circuito, entretanto agora no cálculo não entra o valor da fonte, porque não estamos interessados em calcular a corrente, né? Apenas o Z total ou o Z equivalente do circuito visto pela fonte. Então, vemos aqui que temos 4 ohms em série com capacitor de reatância menos J6, e aqui um resistor de 3 ohms em série com um indutor de reatância J4. O J é equivalente ao I, né, da matemática, né, o I complexo. E o equivalente desse conjunto, desses dois conjuntos,
o equivalente aqui desse conjunto está em série com esses dois ohms. Então, agora resolvendo, podemos escrever, né, dessa forma. Então, 4 menos J6, aqui, 4 menos J6, está em paralelo com 3 mais J4. 3 mais J4 aqui. Somado o equivalente, né, desses dois ramos que estão em paralelo com 2, porque aí esse equivalente, o equivalente fica em série. Aqui a representação do paralelismo, né, essas duas barras paralelas. Para simplificar, quando estão paralelos, basta dois elementos apenas, né, de circuitos, basta fazer o produto pela soma. Então, 4 menos J6 vezes 3 mais J4 dividido pela soma, né, que é 4 menos J6 mais 3 mais J4. Fazendo a simplificação devida, podemos obter aqui o valor da impedância em ohms, aqui na forma retangular, em frações, né, irredutíveis, e aqui a mesma impedância na forma retangular, entretanto, agora na forma decimal, né, o valor em ohms. Agora aqui na forma polar. A calculadora, como está sendo mostrado aqui, né, pode ser usada para converter da forma retangular para a forma polar facilmente. Onde? Vou mostrar para vocês. Então, essa conversão aqui da forma retangular para a forma polar tem uma função aqui na calculadora, que eu vou destacar, que está nessa tecla aqui, né, na forma bem aqui, ou chamado pol, né? E como subfunção temos lá o rec, que é fazer o contrário, converter da forma polar para retangular. Então, destacando aqui, olha, podemos ver aqui claramente que agora temos aqui a função pol, aqui a função, né, aqui pol, que converte retangular para polar. Tem dois argumentos, naturalmente a parte real e a parte imaginária, né? Essa função aqui. Agora, para acessar a forma retangular aqui embaixo, tem que apertar antes a tecla Shift aqui. Apertando essa tecla Shift, você tem acesso à função que converte da forma polar para retangular. Então, o resultado final ficou esse aqui. 6,92 com ângulo de 9,1 graus. Questão 3. Calcule a corrente elétrica I em RMS, ou eficaz em português, no caso conhecido em português, se a fonte de tensão é Vs em função do tempo igual a 50, que é a amplitude da cossenoide, vezes o cosseno de 200t. No caso, 200 é a velocidade angular em rádios por segundo. Então, aqui está a função Vs, né, que é source, que foi descrita no enunciado. Então, desejamos calcular o valor da corrente I. Então, temos aqui uma resistência de 10 ohms e aqui temos um capacitor de 5 mF e um indutor de 20 mH. Então, o primeiro passo é transformar o circuito ou converter para o domínio da frequência, convertendo os capacitores e os indutores para grandezas, né, de reatâncias capacitiva e indutiva. Então, o primeiro passo aqui, no caso, é também transformar, né, a função que descreve a fonte para um valor no domínio da frequência que é chamado de fasor. Então, o fasor
vai ser uma letra maiúscula, Vs, que é igual à amplitude daquela cossenoide pura, né? Que é uma cossenoide pura, sem harmônicas, sem nenhuma distorção harmônica, dividido por raiz de 2, ângulo 0 volt. Então, esse é o valor da tensão em RMS. A reatância indutiva do indutor é ômega vezes L. Como ômega vale 200, então já podemos escrever 200 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 4 ohms de reatância, ou seja, o módulo da reatância, sem a indicação complexa de J, né? E aqui temos a reatância capacitiva do capacitor de 5 microfarad. Então, essa reatância em módulo do capacitor é 1 sobre ômega C. Como o valor da velocidade angular é 200 rádios por segundo, então basta substituir 200 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3, que dá exatamente 1 ohm. Agora podemos calcular a corrente que circula na malha, fazendo justamente ou aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Então, como aqui entra a corrente no polo menos, podemos adotar essa convenção. Então, quando chegamos no polo menos aqui, adotamos o sinal negativo. Então, fica menos 50 sobre a raiz de 2, mais a tensão em cima do resistor, fica 10 vezes I, menos J vezes I vezes a corrente, que é a tensão em cima do capacitor, na verdade. Ficou invertido aqui, né? Na verdade, o capacitor aqui na equação ficou antes a equação, e do indutor ficou menos J vezes Z, mas tanto faz. Agora, tem pessoas que adotam a outra convenção, né? Coloca como sinal negativo todas as quedas de tensões nos resistores e nas reatâncias. Aqui fizemos o contrário. Então, agora, depois de montada, né, a equação, usando a lei de Kirchhoff das tensões, podemos simplificá-la para isolar a variável I. Nesse caso, a variável I aqui não significa o número complexo, mas a corrente, né? A corrente complexa. Então, nesse caso, a corrente complexa que circula nessa malha, podemos agregar os termos que tenha a variável I e colocar em evidência. Então, fica 10 aqui, mais J, menos J aqui, e aqui fica mais J4 vezes I. Então, podemos agora isolar a parte numérica, né, aqui, para o outro lado da equação. Então, fica 10 mais J3 vezes I, né, igual a 50 sobre raiz de 2. Continuando aqui, então I passa dividindo, né, essa parte passa dividindo, o 10 mais J3, então fica 50 dividido por raiz de 2 vezes 10 mais J3. Convertendo agora de polar para retangular, foi o contrário agora, para ter as duas formas aqui. Podemos usar aqui na calculadora a função, né, REC. A função REC converte da forma polar para a forma retangular. Mas temos que apertar lá, né, na pequena tecla Shift para acessar essa segunda função. 4. Calcule a corrente I0 ou IO, ou de saída, né, I de output, mostrada no circuito elétrico abaixo. Então temos aqui uma fonte de corrente de 3 ângulo 0 ampere, ou 3 ampere com ângulo 0, uma reatância
indutiva aqui de J8 ohms e aqui uma indutância capacitiva de menos J2 ohms. E aqui é a corrente que se deseja calcular. Então, podemos usar a regra do divisor de corrente, que diz, quando conhecemos alguma corrente que vem num divisor de duas, onde a corrente se divide em duas, podemos calcular diretamente usando a corrente que vem, né, e se divide em duas, no caso aqui conhecida, no caso dessa fonte, neste caso. Então, para conhecer essa corrente I de saída IO, podemos escrever como I da fonte vezes Z2, que é a impedância onde eu não quero, que é o J8, dividido por Z2 mais Z1. No caso, então, basta substituir, então fica a corrente da fonte, que é 3 amperes com ângulo zero, vezes J8 dividido por J8 menos, no caso vai somar, mas entretanto como a reatância é capacitiva, então é negativa, então fica J8 menos J2. Então fica 3 ângulo zero vezes J8 dividido por J6. Fazendo a simplificação, dividindo o J8 por 2 e o J6 por 2, então fica 4 sobre 3 vezes a corrente da fonte, dividindo 3 por 3 aqui e aqui, então obtemos 1 vezes 4, então fica a corrente de saída como 4 amperes com ângulo zero. Então, muito fácil de obter, né, o resultado. Quem quiser usar a lei de Ohm generalizada, pode usar a lei de Ohm. Questão 5. Calcule o valor da tensão V de output, ou V de saída, através do método da análise nodal do seguinte circuito elétrico. Então aqui temos esse nó, que chamamos de VO, ou V de output. Temos aqui output, temos aqui uma impedância, né, ou a reatância indutiva de J6, uma fonte de corrente de 4 amperes, ângulo 90 graus, e aqui uma reatância capacitiva de menos J3 ohms. Agora, para a resolução, podemos usar a lei de Kirchhoff das correntes, que diz que o somatório de todas as correntes que saem do nó, esse nó aqui é um nó grande, né? Esse nó é aqui tudo, esse aqui é um nó. Então, todas as correntes que saem desse nó é igual a zero, né? O somatório de todos que saem. Então, esse aqui que saem e essa aqui que sai, 3 correntes que saem. Então, a primeira corrente, basta pegar V de saída, menos a tensão zero aqui do aterramento, dividido por J6. Então, está aqui. Então, fica V de output sobre J6, é a corrente que sai desse nó para o terra através do resistor do indutor com reatância J6. Essa corrente aqui, a fonte indica que ela está entrando no nó, então ela é negativa, então colocamos menos 4 amperes com ângulo de 90 graus, e a corrente sai pelo capacitor para o terra é justamente VO de saída, né, dividido por menos J3, igual a zero. Então, temos agora a equação montada. Basta agora agrupar os termos semelhantes. No caso aqui, temos aqui o termo com VO, de output, tensão de saída, e aqui a tensão de saída. Podemos agrupar em um único termo conforme estamos aqui agrupando, colocando em evidência essa variável VO. Então, colocamos a fração 1 sobre J6 menos 1 sobre J3 aqui. Que aí passa o valor da fonte corrente para o outro lado da equação, positivo, fica 4 ângulo 90 graus. Agora podemos passar para a parte superior, né, para a parte de cima. O J, quando ele passa para a parte de cima, fica negativo, então fica menos J. Quando ele passa
para o lado de cima da equação ou para o numerador. E aqui o J aqui fica negativo, fica positivo. Então agora temos duas frações que podem ser somadas facilmente. Então, fazendo essa soma, notamos que 1/3 é maior que menos 1/6, que gera justamente 1/6, J1 vezes 1/6, vezes VO igual a 4, ângulo 90 graus. Podemos passar o J dividindo e o 6 multiplicando, né? Então fica 6 vezes 4, 24, dividido por J. Só que o J ele está na forma retangular, podemos passar para a forma polar, que tem módulo 1 e ângulo 90 graus, que é o eixo complexo, né? Então a parte do eixo complexo, aqui em cima é o eixo J, então como ele é o J, então ele está com qual ângulo? 90 graus, o módulo 1. Então, nesse caso, ele na forma polar fica módulo 1 e ângulo 90 graus. Os 90 graus podem ser cortados em cima e embaixo, ou 90 menos 90 dá zero. Então, no final, a tensão é de V de saída igual a 24 ângulo 0, né? 24 volts, ângulo 0. Questão 6. Determine as correntes de malha do circuito abaixo. Então, aqui temos um circuito com duas malhas, uma aqui e outra aqui. Temos duas fontes de tensão, uma com módulo 40, ângulo 0 volt, e a outra módulo 20, ângulo 90 graus, de 20 volts, né? Módulo 20 volts. Então aqui temos uma reatância, no caso é uma resistência de 8 ohms, e aqui uma reatância J4 indutiva e menos J2, que é uma reatância capacitiva. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para montar a equação para cada uma das malhas. Então, a primeira malha percorremos aqui no sentido horário. Então, entramos no lado menos da fonte, então fica menos 40, ângulo 0, mais 8 vezes I1, considerando que a corrente que circula na malha 1 é I1, menos J6, J2 vezes I1 menos I2, que é aqui, a corrente quando ela passa aqui. Então, as correntes que passam aqui, passam uma para baixo, uma para cima, né? Então, por isso que subtrai, né? Menos J2 vezes I1 menos I2. Então, subtrai I1 menos I2 justamente porque a corrente I1 circula na primeira malha no sentido descendo e a outra circula no sentido subindo para cima. Então, nessa fronteira aqui que divide as duas malhas é esse capacitor, nessa reatância capacitiva, então é menos J2, então fica menos J2 vezes I1 menos I2. Então essa é a primeira equação. Para a segunda equação, é a mesma coisa. Então na fronteira temos agora a diferença que é I2 menos I1 vezes o menos J2, e aí fica J4 vezes I2, que é relacionada à queda de tensão ou a tensão sobre esse indutor. E aqui mais, porque entra no polo mais, porque desce a corrente, se desce, então entra no polo mais, então fica mais 20, ângulo 90 graus, igual a zero. Agora é só uma questão de álgebra, basta agrupar os termos semelhantes e isolar em uma equação e substituir na outra, ou então pode fazer por algum outro método, né? Na forma matricial ou por escalonamento. Neste caso aqui, eu resolvi através da substituição simples, né? Então, agrupei primeiro, fiz as simplificações dos parênteses, então, multipliquei aqui menos J2 vezes I1 vezes menos I2 aqui também, então resultou aqui em menos J2 I1 e mais, porque menos vezes deu mais, então menos virou mais, então J2 I2.
o 40 passou para o outro lado da equação, né? Desde a primeira etapa, então passou para cá e foi 40, ângulo zero positivo. Já a equação de baixo, o procedimento foi o mesmo, então menos J 2 vezes I2 menos I1, resultou nesses dois termos aqui. E aqui apenas repetir. E o termo aqui na segunda equação também passou para o outro lado da equação, então nessa primeira equação foi só passar para o outro lado da igualdade, né? Então ficou menos 20, ângulo 90 graus. Aqui agrupei os termos semelhantes, que é o I1 do I1, então ficou 8 menos J2 I1 mais J2 I2 ângulos com módulo 40, ângulo zero. E aqui na segunda equação apenas fiz a álgebra dos termos aqui destacado aqui em vermelho do J 4 vezes I2 e o menos J 2 e 2. Então ficou 4 menos 2, ficou 2, né? Ficou 2J2 aqui. E o termo de I e 1, né? Que é esse aqui, apenas veio aqui para cá. Ok. Agora, para simplificar, podemos dividir a equação 2 por J2. Então, dividindo ela por J2, fica muito mais simples a equação, porque esse é um termo semelhante em todos os termos da equação, então ficou I1 mais I2 igual a menos 10. Agora podemos isolar I1 nessa segunda equação e substituir na primeira equação. Então, isolando, fica I1 é igual a menos I2 menos 10. Substituindo na primeira equação, então aqui onde tem I1 aqui, temos que substituir por menos I2 menos 10, substituindo aqui. Ao substituir, então, os outros termos apenas descemos do sistema original aqui. Fazendo as multiplicações devidas, essa multiplicação aqui é distributiva, então ela gera 4 termos. Então fica 8 vezes menos I2, então fica menos 8I2, menos J2 vezes menos I2, fica aqui mais J2I2, o 8 vezes menos 10 fica menos 80, e menos J2 vezes 10 fica mais, porque menos vai dar mais, então mais J20. E esse último termo aqui apenas foi reescrito, que é igual a 40, ângulo zero. Agrupamos os termos semelhantes, podemos agrupar os termos que tenham I2, então aqui menos 8 I2, agrupando com esse termo J2 I2, então obtemos menos 8 mais J4, temos mais esse aqui, menos J2 I2 também, então J2 mais J2 dá 4 J2 aqui. Passa para o outro lado da igualdade os termos sem variável, que é o menos 80, então, e o J20 também, que não tem variável, então fica 40 do outro lado da igualdade, ângulo zero, 80 menos J20. Agora, basta simplificar do lado direito da equação e passar, né, dividindo o termo que está multiplicando I2. Passando dividindo aqui, basta dividir, né, o numerador pelo denominador, que vamos obter o valor de I2, que dá exatamente menos 13 menos J4 ampere, aqui na forma retangular. Para converter na forma polar, podemos usar a função aqui pol, que está indicada aqui, que vamos obter o módulo da corrente de 3,6. Esse aí é o valor que é medido, né, quando medimos com um alicate amperímetro, por exemplo.
um circuito de corrente alternada. Esse aqui é o valor que efetivamente medimos, que é o módulo. Entretanto, para um sistema de medição simples, não vamos saber esse ângulo, né? Através de um medidor simples, esse ângulo de defasagem angular da corrente com relação à tensão dos elementos, né? Assim também, para fazer essa divisão aqui, como é mostrado aqui, podemos transformar, né, aqui como foi a divisão foi direta, porque é múltiplo, né, é um nome complexo do outro, então é fácil. Mas se não for múltiplo, é melhor, né, transformar o numerador e o denominador na forma polar, para fazer essa divisão. Agora, calculando o valor de I1. Para calcular o valor de 1, basta agora substituir o valor, né, que obtemos de I2 e substituir nessa equação aqui. Podemos substituir, né, nessa equação e ao substituirmos, vamos obter facilmente o valor da corrente I1. Então, substituímos aqui. Sempre colocar parênteses quando a substituição for de vários termos, e principalmente quando tem sinal também. Então, e manter o sinal original, que é do menos aqui, que é o menos, né, que vai multiplicar o I2, que foi substituído. Então, multiplicando por menos 13, menos J4, menos 10. Fazendo a simplificação, agrupando os termos reais com os termos reais. Então, o termo real aqui, 13 menos 10, dá 3. Então, 3 mais J4, que dá 5 de módulo de corrente, de 5 amperes e ângulo 53,13 graus. Então, essa aí é a solução da corrente I1. E como vimos aqui atrás, a solução da corrente I2. Ao se obter o valor das correntes, fica muito fácil, né? Principalmente o módulo, fica muito fácil calcular qualquer potência em qualquer um dos elementos do circuito, inclusive as potências da fonte, das duas fontes. Então, 7. Para o circuito elétrico abaixo, calcule o fator de potência. Letra A. Letra B, a potência fornecida pela fonte, a potência dissipada nos resistores, a potência reativa relacionada com o indutor e a potência reativa relacionada com o capacitor. Então, esse circuito é muito simples, só de uma fonte. Então, é possível fazer uma simplificação das impedâncias apenas por métodos convencionais de série e paralelo. Então, muito simples, não precisa, né, utilizar nenhum método sofisticado de resolução de circuitos elétricos. Ou seja, não precisa usar Thevenin, nem Norton, nem análise nodal, nem análise de malha. Então, para calcular o fator de potência, na questão A, podemos fazer o quê? Então, para calcular o fator de potência, visto pela fonte, pode ser calculado pelo cálculo da impedância equivalente total do circuito. Então, calcular o Z total desse circuito. E lá na impedância tem o ângulo, né? Aquele ângulo pode, o cosseno desse ângulo revela o valor do fator de potência desse circuito. Claro que é possível também calcular as potências, todas as potências do circuito, a potência aparente, a potência ativa e a reativa, e usar a razão entre a potência ativa do circuito sobre a potência aparente, que vamos também obter o fator de potência. Então, vemos claramente aqui que 8 menos J6 estão em série, e esse equivalente está em paralelo com J4. Aqui. Então, podemos escrever aqui, né, que esse equivalente vai estar em série com 10. Então, fica 10 mais J4, que está em paralelo com 8 menos J6, como podemos ver aqui. Então, para resolver o paralelismo, basta fazer o produto pela soma. Fazendo o produto de J4 vezes 8 menos J6, dividido por J4 mais 8 menos J6. Fazendo esse cálculo, podemos transformar essa parte do numerador em polar
E do denominador podemos simplificar, né, fazendo as devidas adições de J6 menos J4 menos J6, né, imaginário com imaginário, e fazer a conversão para polar, que fica 40 no denominador, no numerador 40 ângulo 53,13 graus e no denominador 8,24 aproximadamente e ângulo menos 14 graus aproximadamente. Fazendo a divisão, basta dividir os módulos, 40 sobre 8,24 aproximadamente, e subtrair os ângulos, porque é uma divisão, então fica 53,13 menos 14,036. Vamos para o próximo slide. Depois de feita essa divisão, aquela razão deu o módulo de 4,85, ângulo 67,16 graus. Entretanto, agora tem aqui um número na forma retangular e um número na forma polar. Não é possível fazer essa soma diretamente. Podemos agora usar a calculadora para quê? Para converter para a forma polar, para a forma retangular, quer dizer, essa parte da direita, e depois fazer a devida soma e depois converter de volta para a forma polar, que dá no final das contas, na forma polar, 12,69 com ângulo de 20,61 graus. Logo, o fator de potência é dado pelo cosseno dessa impedância Z total, o cosseno do ângulo dessa impedância. Então, o cosseno desse ângulo aí dá o fator de potência, né, atrasado, no caso, ou indutivo, de 0,9359. Então, é um fator de potência indutivo, equivalente, visto pela fonte. Agora, a questão B, a potência fornecida pela fonte. Para calcular o valor da potência fornecida pela fonte, podem ser usadas várias equações, mas uma equação interessante é essa aqui, que é equivalente àquela equação da potência real, né? Quando se calcula a potência em um resistor, que é V ao quadrado sobre R. Mas no caso aqui, temos que escrever dessa forma aqui para ficar correto, que é V vezes a corrente conjugada. Mas a corrente conjugada é V sobre ZT. Então aqui no meio, aqui dentro, né, desses parênteses, tem a corrente que é V sobre ZT, só que conjugado. O que é o número conjugado? É o número complexo com o sinal trocado da parte imaginária, né? Então, escrevendo aqui, então, temos 165, com ângulo zero, que é a tensão. Então, essa tensão 165, ângulo zero, não precisa ser representado o ângulo zero, né? E aqui, 165 dividido pelaquela impedância que calculamos, né? Que é 12,69 com ângulo 20 graus. Conjugado. Então, primeiro fazemos a operação interna, né, entre parênteses, depois que fazemos ou aplicamos o conjugado aqui. Questão de ordem. Então, fazendo a divisão de 165 dividido por 12,69, deu 12,99 ou aproximadamente 13, conjugado agora. Então, fica o ângulo positivo, o ângulo negativo fica positivo, então fica 20 graus. Fazendo o produto agora dos módulos, então fica 165 vezes 12,99, que deu de módulo 2.144 volt-ampere com ângulo de 20,61 graus. Então essa é a potência fornecida pela fonte. Agora vamos calcular a letra C, que pede a potência dissipada nos resistores. Temos dois resistores, um de 10 ohms e outro de 8 ohms. Claro, um cálculo direto poderia ser usando, né, já o valor total da potência dissipada dos dois resistores simultaneamente, usando a parte da potência calculada da fonte ativa, né, que a parte ativa lá, toda aquela potência ativa produzida pela fonte
é dissipada nos dois resistores, obviamente. Então, seria uma forma direta de calcular a soma, mas não individualmente. Para calcular individualmente, temos que saber as tensões em cima desses resistores ou as correntes. Vamos pela forma da corrente. Então, para calcular, né, todas as correntes, podemos primeiro calcular a corrente da fonte. Como já temos a impedância total, que foi calculada na questão anterior, lá entre parênteses, né, lá tinha o valor da corrente já, né, da fonte. Então, para calcular, então fica fácil, basta, né, observar lá naquela equação que dentro lá, né, tinha o que? Tinha 12,99 ângulo menos 20,61 graus. Então aquela era a corrente. Então a corrente da fonte já temos. E essa corrente é justamente a que passa pelo resistor de 10 ohms. Se passa pelo resistor de 10 ohms, então esse módulo de corrente causa, né, uma dissipação térmica, que pode ser utilizado, né, esse valor da corrente para esse módulo aqui, para calcular a potência dissipada. Mas antes disso, vamos depois, né, calcular a tensão sobre esse equivalente aqui, desse conjunto de resistores, para saber a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms. Então, o primeiro passo é calcular a tensão sobre o conjunto de resistores destacados, que são esses aqui que estão sendo mostrados, né? Que estão sendo mostrados aqui por essa linha pontilhada. Então, primeiro temos que saber esse Z equivalente. Também foi calculado, né, no item A, que era aquela parte da direita. Esse Z equivalente era 4,85 e ângulo 67,16 graus. Com esse Z, agora podemos calcular, né, esse Z equivalente vezes a corrente da fonte. Podemos calcular a tensão sobre esse Z equivalente. Fica como no próximo slide. Então, para calcular a tensão em cima desse equivalente aqui, desse conjunto de elementos, podemos escrever dessa forma, que é Z equivalente vezes IS. Então, como o Z equivalente já tínhamos o valor de 4,85, ângulo 67, vezes a corrente da fonte, que é 12,99, com ângulo menos 20 graus, 61. Então, a tensão equivalente ali foi de 63,04, com ângulo de 47,54 graus. Agora, para calcular a corrente que eu chamei de IA, vamos calcular essa corrente que desce aqui, ó, primeiro pelo indutor. Essa corrente que desce aqui é igual ao V equivalente dividido por J4, que é essa reatância do indutor. Então, obtemos um módulo de corrente de 15,76 com ângulo de menos 43,45 graus. A corrente agora que passa pelo resistor de 8 ohms, a tensão desse conjunto de resistores equivalente, dividido por 8 menos J6, que são esses dois elementos aqui em série, né, o resultado deles, que dá módulo 10, ângulo aqui menos 36,86 ou 87 graus aproximadamente. Aqui já temos o valor do V equivalente, então basta fazer essa divisão. Então, essa corrente lá foi de 6,3 com ângulo de 83,41 graus em amperes. Agora temos as correntes que podem ser usadas para calcular a potência dissipada nos resistores. Então, para o resistor de 10 ohms, que é esse de cima aqui, é a própria corrente da fonte. Então, fica a resistência vezes o módulo de IS sem o ângulo ao quadrado, que dá exatamente 1.689 watts de potência. Para o resistor de 8 ohms, colocamos 8 vezes 6,3 ao quadrado, que dá exatamente o valor de 310
17,95 watts aproximadamente. Aqui. Agora, para calcular a potência reativa relacionada ao indutor, também podemos agora usar a corrente IA, que é a corrente que passa pelo indutor. Então, precisamos dela. Então, essa corrente, essa potência indutiva é XL, que é a reatância indutiva, que tem módulo 4, vezes IA, que é o módulo de IA ao quadrado. Então, como aquele módulo era de 15,76, substituímos, né? E obtemos o valor da potência, ou a potência reativa do indutor de 993,6 volt-ampere reativos. Para a potência relacionada ao capacitor, podemos usar a corrente IB, que passa por aqui, que tinha módulo de 6,3, então vamos usar só o módulo. Então, a reatância aqui do capacitor vezes o módulo de B ao quadrado. Então, 6 vezes 6,3 ao quadrado, então deu como resposta 238,46 volt-ampere reativo, né, do capacitor. É claro que aqui não estou colocando só apenas o módulo da potência, né, não estou colocando o J. Para uso efetivo, temos que colocar, né, a forma retangular. Se for na forma retangular, né, o valor de J referente à potência reativa, tanto aqui o menos J para o capacitor e mais J para o indutor. Questão 8. Encontre a potência complexa para cada um dos seguintes casos. Então, aqui são casos simples, então temos a potência real e o fator de potência, mas queremos saber a potência complexa e não a potência aparente. A potência complexa aqui, no caso, é a potência reativa. Para a letra B, temos a potência aparente e a potência ativa, indicando que o sistema é capacitivo. E aqui para a letra C, temos o valor RMS da tensão e o valor RMS da corrente e os seus respectivos ângulos, né, de 20 graus e menos 50 graus da corrente. Então, aqui para a letra A, para calcular então a potência reativa, então temos o valor da potência real, né, ou potência ativa de 4 kW e ângulo 0,86 atrasado, ou seja, indutivo. Então sabemos que o módulo da potência aparente, aqui, o módulo de S é a raiz quadrada de P ao quadrado, né, mais Q ao quadrado. Sabemos também que na projeção, né, no plano complexo, a projeção no eixo real, que é a potência ativa, então a potência S aqui, ela projetada no eixo real com ângulo, né, θ, então o P, que é a parte real, é igual ao módulo de S vezes o cosseno de θ. Mas o cosseno de θ sabemos que é justamente o fator de potência. Então fica muito simples. Basta, para calcular o módulo de S, basta dividir o fator de potência aqui, passar dividindo, né, por baixo, né, da potência P. Então, P sobre o fator de potência dá justamente o módulo de S, que é esse módulo de S. Então, substituindo agora na primeira equação aqui, podemos levar ao quadrado dos dois lados, então fica aqui P, que é o módulo de S, que é P sobre FP, que é o fator de potência ao quadrado, é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Como o objetivo é calcular o Q ao quadrado, né, vamos isolar, né, o Q ao quadrado. Então fica P sobre o fator de potência ao quadrado, o módulo, né, é o módulo ao quadrado, menos P ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, passando para o outro lado na forma de raiz quadrada, então fica desta forma o valor da potência aparente, que deu o resultado de Q igual a 2,37 kVA reativo. É claro que como é atrasada, essa potência é indutiva, então ela é positiva de fato.
Então é Q J, né, 2.373 volt-ampere reativo ou 2,37 kVAr. A letra B, temos agora a potência aparente e a potência ativa, e o sistema agora é dito capacitivo. Como o sistema é capacitivo, então a potência resultante vai ser negativa. Mas de qualquer forma, agora ficou mais fácil, que o módulo de S já conhecemos, que é 2 kVA ou 2 kVA. Então fica o módulo de S é igual a raiz quadrada, né, de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Podemos isolar o Q, né, elevando ao quadrado dos dois lados, da mesma forma que fizemos, e isolando o Q, então fica o módulo de S ao quadrado menos P ao quadrado aqui. Substituindo, fica 2.000, a raiz quadrada de 2.000 ao quadrado menos 1.600, que é 1,6 kW ao quadrado, que resulta, ao se fazer a raiz quadrada, que é igual a 1,2 kVA reativo. É claro que aqui é menos J, né, quando não é o módulo, né, então essa potência, como é capacitiva, né, ou potência reativa capacitiva, então é menos J que. Então, se for usar no cálculo retangular, temos que colocar menos JQ para fazer a álgebra com as potências ativas, reativas capacitivas e reativas indutivas. Letra C. Então, a letra C, aqui temos agora o valor da tensão e o valor da corrente em RMS. Para saber o valor de S, podemos calcular, né, como aprendemos, que S é igual a V RMS vezes I RMS conjugado, que é esse asterisco aí, né? Fazendo a álgebra, substituindo o valor da tensão e o valor da corrente, aqui temos o valor da corrente conjugada, o ângulo fica positivo e elimina-se os parênteses. Então fica 208, o ângulo 20 graus, vezes 6,5, o ângulo 50 graus. Então o módulo da potência aparente é 1.352 volt-amperes e ângulo 70 graus. Agora, para calcular a potência reativa, no caso, nesse caso aqui, a potência reativa foi reativa indutiva, ou seja, potência reativa, né, não capacitiva, então deu positivo, então seria J. Então o módulo é módulo de S. Agora, como é a potência no eixo imaginário, então ao invés de usar o cosseno, usamos o seno. Então, ao invés de fazer o seno do ângulo, né, do ângulo da potência aqui, usamos o seno para fazer a projeção no eixo imaginário, eixo J. Então fica o módulo de S vezes o seno de 70 graus, que dá 1.270, 1.270, né, kVAr, né, que é a potência reativa indutiva, ou uma potência, né, que gera atraso no atraso na corrente com relação à tensão. Questão 9. Para o circuito abaixo, calcule o capacitor que possa ser inserido paralelamente ao indutor. Aqui, colocar um capacitor aqui do lado, de forma que o fator de potência visto pela fonte seja unitário. Então, o primeiro passo é calcular a potência total fornecida pela fonte, né? Nessa potência vai ficar caracterizada a potência ativa, que ela está fornecendo, e a potência reativa. E toda essa potência reativa tem que ser eliminada pela potência reativa relacionada ao capacitor, que vai ser colocado aí do lado. Então, o primeiro passo é calcular a impedância do circuito. Então, a impedância do circuito é muito fácil de calcular. Então, é
esse J5 paralelo com esse conjunto 4 menos J3 em paralelo, então resultou na impedância total de 5,59 com ângulo 26,56 graus. Para calcular, no caso, a potência S, podemos usar aquela fórmula da potência, que é S igual a V vezes o conjugado de V da fonte dividido por Z, que é a corrente. Então, V vezes o conjugado da corrente, que é a mesma coisa. Então, basta substituir agora os valores. Então, temos aqui o valor da tensão da fonte, que é 8 ângulo menos 20 graus. E aqui a tensão da fonte sobre Z, que é justamente a corrente conjugada, né? Fazendo essa divisão internamente aqui, obtemos aqui 1,43 de módulo com ângulo menos 46,56 graus. Fazendo o conjugado, o ângulo se tornou positivo. Agora basta multiplicar os módulos. 8 vezes 1,43 resultou em 11,44. Somando os ângulos, aqui tem um ângulo negativo e um ângulo positivo, então resultou em um ângulo de 26,56 graus. Para calcular a potência obtida, como aqui o ângulo deu positivo, então naturalmente o sistema tem atraso é atrasado, né? O fator de potência é atrasado ou indutivo, então o sistema é indutivo, então requer um capacitor para corrigir o fator de potência. Se o sistema fosse um valor negativo, né, o ângulo fosse negativo aqui da potência, seria então necessário um indutor para fazer a correção do fator de potência. Então 11 aqui, que é o módulo 11,44 vezes o seno do ângulo, então obtemos o valor da potência indutiva de 5,12 volt-ampere reativo. Não é quilo, né? Porque as tensões envolvidas é pequena e as impedâncias são pequenas, são grandes, relativamente grandes, né? O que gera pequenas correntes. Logo, o capacitor, né, que deve ser usado tem que ter o quê? A mesma potência reativa, né, que a fonte está fornecendo. Para quê? Para levar o fator de potência para um valor unitário. Então, é o que temos que ter. Então, qual o valor dessa potência reativa relacionada? Então, a potência reativa relacionada tem que ser o 5,12, né, volt-ampere reativo, né, é igual a V ao quadrado, que é o módulo da tensão da fonte, que vai ficar aplicado, né, a tensão sobre esse capacitor, porque não tem nada em série, dividido pela reatância capacitiva. Como a tensão o módulo é de 8, então fica 8 ao quadrado sobre xc. Então a potência reativa relacionada é de 12, a reatância capacitiva é de 12,49 ou 12,5 ohms. Essa é a reatância que deve ser colocada, né, a reatância capacitiva em paralelo aqui ao indutor. Se a frequência for de 60 Hz, não foi dito no enunciado, né, depende da frequência da fonte, mas assumindo que seja 60 Hz, então podemos calcular agora o valor do capacitor, né, substituindo essa equação, que é xc igual a 1 sobre ômega-c, onde o ômega-c é 2πf. Então, fazendo a substituição devida, isolando o C, passando para cá e passando 12,5 dividindo, então obtemos 212,21 microfarad. Então, com esse capacitor, podemos levar o sistema a funcionar com fator de potência unitário, sem defasagem angular. Questão 10. Calcule as impedâncias de cada uma das cargas, né, na forma retangular. Aqui está dizendo aqui como vocabulário que leading significa adiantado e lagging atrasado. Então temos aqui uma carga de 12 kW e fator de potência atrasado de 0,866, adiantado, né?
leading, e aqui lagging, atrasado, uma potência de real de 16 kW e fator de potência 0,885 atrasado, e aqui uma potência reativa de 20 kVAR e fator de potência 0,6, então tem uma potência ativa, né, relacionada, embora ele está mostrando a potência reativa, e é atrasada também. Para calcular essa impedância que cada uma dessas cargas apresenta, podemos usar a seguinte equação. Então, sabemos que P, que é a potência ativa, é igual ao módulo de S vezes o fator de potência. Então, o módulo de S, obtemos 13,85 kVA, ou kVA, 13,85 kVA. E então a potência QC, como sendo o módulo de S vezes o seno do arco, o cosseno é o fator de potência. Então, como o fator de potência é 0,86, então basta substituir, né? Aí obter o arco primeiro. O arco, aqui eu não mostrei, mas basta obter o arco ou a função inversa, né, do fator de potência, obtemos o ângulo. Fazendo o seno desse ângulo, obtemos a projeção da potência aparente, que é justamente a potência reativa QC. Escrevendo na forma retangular, P mais JQ é igual à tensão da fonte vezes a tensão da fonte vezes Z, que é a corrente, conjugado. Então, essa é a forma expandida, né? Fazendo a substituição, temos aqui já o valor de P, que é 12 kW, e aqui a potência reativa, substituindo aqui no JQ. Então, aqui temos o valor da potência aparente na forma retangular. Substituindo a tensão da fonte, que é 220, conforme podemos ver, vezes 220 sobre ZA. ZA é justamente a impedância relacionada a esse ramo, né, que tem essa potência que foi descrita, né? Então, temos apenas que fazer essa álgebra aqui e isolar o valor de ZA, que vamos obter a impedância relacionada, né, ou uma possível impedância relacionada a essas potências, essa primeira, né? Simplificando, né, os 1.200 aqui, menos J, 6.930, e aqui o valor, né, da impedância, ZA, podemos passar o 220 dividindo, né, para o lado esquerdo, passando dividindo. Então, para isolar o ZA, fazendo essa divisão aqui. Agora, fazendo o conjugado dos dois lados, então, elimina esse conjugado do lado direito. Passa dividindo, passa multiplicando o ZA para o lado esquerdo e passa essa parte toda dividindo ao 220. Então, essa expressão de ZA é essa. Agora, calculando o conjugado, podemos calcular o conjugado, né? O conjugado aqui de ZA, fazendo o conjugado, fica positivo. A parte imaginária aqui fica positiva. Ficando positiva, né, podemos agora multiplicar pelo inverso, então fica 220 ao quadrado sobre 1.200, 12.000, quer dizer, mais J, 6.930. Então, 220 ao quadrado sobre esse valor da impedância, obtemos a potência, quer dizer, a impedância ZA na forma retangular como sendo 3,02 menos J, 7,4 ohms. Fazendo o módulo, calculando o módulo, fica 3,49 e ângulo menos aproximadamente 30 graus, usando aí a função POL, né, ou polar da calculadora para acelerar a resolução. Agora aqui, podemos agora obter da carga do meio, né, aquela do meio que tem a potência 16 kW, e fator de potência de 0,85 atrasado, ou seja, indutivo. Então, o equacionamento é o mesmo. Então, a potência é igual ao módulo de S vezes o fator de potência. Então, obtemos aqui o módulo de S, que é 18,82 kVA. Substituindo aqui
e usando aqui para calcular o ângulo do fator de potência, que é o arco, o cosseno é 0,85, obtemos o valor da potência reativa indutiva. Usando a forma retangular aqui da potência aparente, podemos substituir, né, a potência real aqui no P e a potência aparente QL aqui no JQ. Substituindo a tensão da fonte, que é 220 volts, e aqui também, então, basta isolar agora o ZB, que é a impedância do meio relacionada, né, a essas potências do meio. Fazendo o equacionamento, como, né, aplicando dos dois lados da equação aqui o conjugado, né, podemos agora facilmente isolar ZB. Isolando o ZB, temos agora uma expressão simples, né, que aqui resulta, pode pausar o vídeo e seguir aqui, né, o equacionamento. Vemos que ZB então é igual a 220 ao quadrado dividido por 16.000 watts menos J 9.915,9 volt ampere reativos. Então, calculando, fazendo a divisão dessa tensão por essa potência, né, obtemos aqui o ZB, que é igual a 2,18 mais J 1,355 ohms. É possível também usar a função polar para deixar na forma retangular. Agora, para a última carga, a terceira, né, temos uma potência reativa de 20 kVAR e fator de potência 0,6 atrasado. Então, temos provavelmente uma resistência em série com uma indutância, né? Então, essa potência aqui, no caso, como sabemos, que já é indutiva, então podemos escrever QL, que é a potência reativa indutiva, igual ao módulo da potência S, ou potência aparente, vezes o seno do arco, cujo cosseno é o fator de potência, né? Então, o S dá 25 kVA, e P, usando o módulo de S, vezes o cosseno, esse cosseno aí, do arco, cujo fator de potência é 0,6. Então, no caso aqui, como o fator de potência já era 0,6 e aqui estamos para calcular P, estamos usando o cosseno, então aqui ficou redundante, né? Não precisaria fazer o cosseno do arco cujo cosseno, basta usar o próprio 0,6. Então dá a potência P de 15 kW. Substituindo a potência P aqui e a potência QL aqui de 25, potência S, quer dizer, potência P e a potência Q, né? Porque a potência S é o módulo, né? É o módulo 25. Então, substituindo 20, né? Porque essa potência Q é justamente 20. Não vamos usar o S, vamos usar esse aqui, que é a potência aparente. Então, substituindo o 20 e não o 25, porque o 25 é o S. Ou então poderia ter escrito já na forma retangular o 25, né, essa aqui, e com ângulo, né, de 0,6, com ângulo o cosseno é 0,6. Então, seria possível também, ao invés de separar aqui na forma retangular, né. Fazendo a álgebra, assim como fizemos anteriormente, calculamos, isolamos, aplicamos aqui o conjugado da função dos dois lados. Então, podemos assim isolar ZC. Isolando o ZC, obtemos a impedância, né, da última carga. E no caso, o valor dessa impedância deu ZC igual a 1,16 mais J 1,54 ohms. E podemos usar aqui a função pol para converter essa impedância na forma polar. Então é isso aí, essa foi a resolução das Ende, é o fim dessas 10 questões dessa avaliação. Então aqui abrange uma boa parte do conteúdo e serve como treinamento para quem desejar estudar esse assunto, que é muito importante, porque a maior parte do PIB do Brasil
passa pelas redes de transmissão de energia elétrica e também pelos sistemas elétricos e máquinas elétricas. Então, com o advento agora dos carros elétricos e possivelmente aviões elétricos logo logo mais populares, vamos ainda ter mais importância no PIB e perante a humanidade, né? A humanidade depende muito dos sistemas elétricos, principalmente hoje em dia com a energia solar em expansão plena no Brasil e no mundo. É isso aí, obrigado.